Hoje, nessa nossa série maravilhosa de Filipenses, nós chegamos num texto que é muito importante para a gente como igreja, né? Porque Filipenses 2,15 é o texto que nos inspirou para o nome do Ministério de Jovens Luzeiro e agora para a Igreja Luzeiro. E eu estou incumbido de falar um pouquinho desse final do capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 30, é muito conteúdo muito bom, então eu vou tentar ao máximo ser eficiente. Se você quiser acompanhar pelo aplicativo, se você conseguir, dá o zoom aqui e pega a bênção. Então, como que Paulo está fazendo aqui? Inicialmente ele fala sobre... Para mim, o viver é Cristo, ou seja, o foco do primeiro capítulo é um foco de um Cristo exaltado, de um Cristo que está em primeiro lugar nas nossas vidas. E depois, ele vai mostrar esse outro lado, né? Esse lado em que o Pai exaltou a Cristo e nós temos uma resposta para isso. E aí ele vai começar a trabalhar isso, e já trabalhou um pouco no capítulo 1, no final, mas essa vida de Cristo, esse capítulo 2, ele fica em torno da humildade de Cristo. Então ele vai trabalhar isso e vai nos mostrar como que nós vamos aplicar esse hino aqui de Filipenses 2, de 6 a 11, sobre Jesus, como que isso se aplica às nossas vidas. Porque a saúde da igreja, ela passa por isso. Ela fica comprometida quando existem rivalidades e desavenças, quando existe esse problema, que é o que acontecia ali em Filipos, né? E no capítulo 4 nós vamos ver isso. E ele vem trazendo essa raiz de orgulho para falar assim, olha, a humildade que vai curar isso aí. Então, no verso 12... fala assim, assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai, de forma tremenda, nos ensinando o que é ser luzeiros nesse mundo, nos tirando do nosso lugar de conforto, Pai, para que possamos realmente viver cada dia mais para o Senhor, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para vivermos em nome de Jesus. Então, Paulo detalha a humildade de Cristo, e aí ele cai exatamente nessa parte em que ele fala que o pessoal tinha que obedecer ao Senhor, mesmo quando ele não estivesse lá, e deveria botar em ação a salvação deles. E é interessante que a primeira coisa que ele está falando aqui sobre obediência, primeiro é que a nossa obediência a Deus, a nossa vida com o Senhor, ela tem que ser independente do nosso discipulador, do nosso pastor, às vezes até da congregação, não no sentido de codependência, né, ou de interdependência uns com os outros, mas essa dependência que nós temos que ter do próprio Senhor. Tem gente que precisa do pastor estar perto, que muda, que a sua fé ela é baseada em uma pessoa, só que o papel do pastor é se tornar inútil nesse caso. O papel do pastor é apontar as pessoas para Cristo, para que elas dependam de Cristo. Por isso que Paulo fala que ele gostaria que eles continuassem obedecendo a Deus na ausência dele. Se ele morresse, independente do que acontecesse, eles precisavam ter esse lugar, sabe? E essa obediência é o que? É a obediência a Deus, a palavra de Deus. E o que nós cremos é que o que cremos, o nosso credo, precisa refletir na nossa forma de viver. Ou seja, a nossa teologia, ela precisa de produzir vida. E teologia é o que você entende como Deus. Você não precisa de ter uma faculdade de teologia para você entender de teologia. Porque a teologia é qual que é o seu conceito de Deus. Essa é a sua teologia. Então a sua teologia, a minha teologia, o nosso conhecimento de Deus, ela precisa refletir ou transformar a nossa forma de viver. Quanto mais luz nós temos na mente, mais amor nós deveríamos ter no coração. Quanto mais a nossa mente é iluminada e cheia da palavra de Deus, mais nós devemos ser como Cristo, mais nós devemos nos humilhar, mais nós devemos estarmos prostrados. Ou seja, o ensino de Paulo é um ensinamento prático, um cristianismo prático de humildade. E nós temos que ter essa responsabilidade em relação à nossa espiritualidade. Você tem responsabilidade pela sua vida diante de Deus e você vai prestar conta sozinho diante dela no final dos tempos.
E ponto final. Nós estamos juntos para caminharmos juntos, para nos ajudarmos, mas existe uma responsabilidade pessoal de cada um. E essas são as bases que ele vai dando para a gente entender todo esse capítulo. Porque ele vem falar que a salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente de Deus. Quando ele fala que ponham em ação a salvação de vocês, ou seja, essa salvação já existe na vida deles. E essa questão de salvação, de momento de salvação, é uma coisa que muitas vezes é muito discutida, né? Mas a gente pode simplificar isso. Se eu olhar para trás, se você falar assim, João, você já foi salvo? Eu falo, sim, eu já fui salvo. Jesus morreu por mim, o Espírito Santo tocou no meu coração, aceitei Jesus, eu fui salvo. Agora, você está salvo no sentido da minha transformação, de ser parecido com Jesus, da minha santificação? Eu posso falar assim, eu estou sendo salvo. Eu estou no meu processo, eu estou na minha caminhada. Eu estou sendo salvo agora, no presente, eu estou sendo salvo por quê? Porque eu estou sendo restaurado por Deus dia após dia. Agora, quando eu olho para o futuro, eu falo assim, mas você, no dia final, no dia de Cristo, você vai ser salvo? Com certeza. Porque o que conta para mim a salvação é o derramamento do sangue de Jesus na cruz. É a justificação que Ele me dá, são as obras dEle e não as minhas. Então, isso que é o já e ainda não, que a gente fala em relação ao reino de Deus, que a gente fala em relação à espiritualidade cristã, e ele traz também essa realidade do temor e tremor, e também que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. E o que seria temor e tremor? Temor e tremor significa ter o devido respeito, é não ter medo. Você não obedece a Deus porque você tem medo dele. Você obedece a Deus porque você o ama, porque você tem um respeito, você tem uma resposta de amor. Porque a verdadeira obediência, ela vem do amor e não do medo. Temor e tremor, eles têm que produzir em nós essa reverência e não um relaxamento. O que ele está falando assim, não adianta falar, eu estou salvo, beleza, levanto o meu pezinho e tal. Não, eu não posso relaxar. E ele vai nos dar esses exemplos desses homens que vivem assim, que devem ser os nossos exemplos para que nós sejamos luzeiro no mundo. E ele fala dessa questão de que é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. E esse ponto, deve ser algo que dá uma tranquilidade no meu e no seu coração. O que ele está falando aqui é que existe uma soberania de Deus. Ela não anula a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, que a gente chama de responsabilidade humana, mas o que ele está falando é que o desejo por Deus, o desejo de fazer a obra de Deus, o efetuar a obra de Deus, tudo isso vem de Deus. O próprio Deus que coloca no nosso coração a vontade de aceitá-lo, o próprio Deus que coloca em nosso coração a vontade de servirmos Ele, o próprio Deus que ilumina o nosso coração com o Espírito Santo, com isso. Agora, essa continuidade desse processo de salvação em nós, também é obra de Deus. Isso tem que nos deixar tranquilos, que às vezes você fica assim, nossa, mas eu não estou dando conta, mas vencer o pecado, mais isso, mais aquilo, mas sem a ajuda de Deus você não pode fazer nenhum progresso em relação ao bem. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos fazer nenhum progresso em relação ao pecado. A nossa vida não deve permanecer no mesmo lugar, por quê? Porque Deus continua trabalhando em nós. Tanto querer quanto realizar vem dele. Ele nos fortalece. Ele nos traz a força. Ele toca as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. Então eu posso descansar. Em vez de você, a sua força está na sua fraqueza. A sua força tem que colocar o seu joelho diante de Deus e falar, Deus, eu preciso mudar, eu não dou conta. Me fortalece. As rosas do jardim não podem alegrar o coração humano com sua beleza e fragrância, a menos que extraiam sua virtude dos raios solares. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem a inspiração e sem a força e o poder de Deus. Sem os raios solares, as rosas não vão desabrochar. E sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, nós não temos nada que podemos fazer. Ou seja, Deus trabalha nos crentes, os crentes trabalham para Deus e se tornam cooperadores de Deus na sua obra. Para quê? Para a boa vontade dele. E qual que é a boa vontade dele? A própria glória dele. Com essa base, em cima disso, aí sim nós conseguimos olhar para outras coisas, primeiro passando por Efésios 2, de 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé,
E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele resume tudo isso que ele está colocando para a gente aqui, e agora eu queria pular para o versículo 17, se você puder mudar aí, 17 e 18, por quê? Primeiro eu quero mostrar para a gente, antes de falarmos sobre essa parte do Luzeiros no Mundo, queria mostrar esses exemplos que Paulo nos dá. Primeiro, ele nos dá o exemplo de Cristo, depois ele dá o seu próprio exemplo, que é o versículo 17 e 18, depois ele vai dar o exemplo de Timóteo, depois de Epafrodito. E aí nós vamos voltar lá, talvez entendendo um pouco mais sobre todo esse contexto do que o Senhor está falando com a gente. Tá? Então, os versos 17 e 18 está escrito o seguinte: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Paulo está falando o seguinte: a vida dele, ela está sendo derramada como oferta de bebida, como libação. É um termo muito técnico em relação à espiritualidade, mas é um termo muito comum, era muito comum ali na realidade deles. E a primeira coisa que nós precisamos de entender para que a nossa vida seja assim, é que Paulo estava pronto para morrer pela causa do Evangelho. Independente do que fosse acontecer com ele, se o Evangelho estivesse crescendo, se a palavra de Deus estivesse sendo pregada, ele estava satisfeito. Ou seja, a vida do cristão, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, nós temos uma causa que deve ser maior do que nós mesmos. Que deve fazer nós prostrarmos os nossos joelhos. Nós temos um chamado no Senhor, todos nós, de levarmos o Evangelho, seja lá onde que for. De pregarmos, de vivermos, de sermos esse luzeiro no mundo, mas ele está com a sua vida pronta para ser entregue como libação. E o que é essa tal da libação, a oferta de bebida? No paganismo, consistia em derramar o cálice de vinho como oferenda aos deuses. Cada comida pagã começava e terminava com a dita libação, ou seja, para o santo, né? Derramava um pouquinho ali para o santo. Como uma espécie de ação de graças. No judaísmo, a libação era o derramamento de vinho ou azeite sobre a oferta do holocausto. Então isso era muito comum, tanto para os judeus quanto para os pagãos. Sabe o que Paulo está falando? Que a vida e o trabalho dos cristãos, a vida dele, ela pode ser um sacrifício vivo. Que a nossa vida pode ser derramada diante do Senhor como oferta de bebida, como algo que é elevado a Ele. E ele está falando que a oferta e o sacrifício do pessoal de Filipos, que foi uma oferta financeira e também o envio de um homem para servir a Paulo, era tido como isso. A espiritualidade cristã, ela é uma entrega fervorosa a uma vida com Deus. É uma entrega diária. Paulo via essa prática, sabe? Ele via essa situação como um culto. Se você olhar aqui, e o Ralph Martin que fala isso, um teólogo, que a palavra sacrifício, que é leiturgia, que é de onde vem liturgia de culto. E a palavra serviço, sacrifício, que é a palavra tísia, serviço e sacrifício. Por isso que em inglês culto é service, né? Porque tem essa liturgia em volta. As duas, elas formam uma coisa só. Sabe o que ele está falando sobre sacrifício e serviço? Que as duas são os cultos sacrificial a Deus. Está falando que a minha vida, que a sua vida, ela é para Deus e pode ser para Deus um culto, como nós estamos aqui levantando as nossas mãos, pregando a palavra, trabalhando com as ordenanças, com a ceia, com o batismo. E muitas vezes a gente acha que esse é o momento mais espiritual da igreja, mas o que Paulo está falando para aquela igreja é o seguinte: olha, a sua vida, o dinheiro que você está mandando aqui para me suprir, o envio de Epafrodito, a sua vida sacrificial a Deus, ela é como um culto que sobe como oferta suave para a presença de Deus. É isso que ele está falando. E Paulo também estava pronto para dar a sua vida por outros, não por constrangimento, mas com alegria. Quando ele fala assim, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, ele está falando assim, gente, independente de eu estar preso, independente do que eu passei,
O que alegra o meu coração é ver o evangelho crescendo nessa igreja. O que alegra o meu coração, independente das provações, independente de tudo que aconteceu, é ver Deus agindo no meio dessa igreja. Ou seja, a alegria da igreja, a alegria dos crentes, a maior alegria nossa tem que ser de ver o evangelho ser pregado e a igreja crescer. Isso tem que estar acima de qualquer outra realização nas nossas vidas. E aí ele vai falar do seu filho na fé, Timóteo, versos 19 a 24. Espero no Senhor que Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, isso aqui agora entra na parte de Epafrodito. Então, o que ele está falando sobre Timóteo aqui? Quem que é Timóteo? Quem que é esse santo aqui que ele coloca? Ele fala assim, a primeira coisa, eu espero enviar para vocês Timóteo, brevemente, para que eu também me sinta animado quanto a receber notícias de vocês. Ou seja, eu vou mandar Timóteo para que ele fique com vocês e ele traga notícias da igreja. Porque Epafrodito já está aqui comigo há muito tempo, eu preciso devolver ele para vocês. Agora, em relação a Timóteo, eu não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Não tenho ninguém como ele. Ele está falando que Timóteo, esse filho na fé, ele era um homem singular em obediência e submissão a Cristo, é um cara entregue, era como um filho para esse apóstolo, mas ele tinha um interesse sincero pelo bem-estar dele. Sabe por quê? Porque Timóteo, se você olhar em Atos, capítulo 16 e para frente, Timóteo, ele estava com Paulo quando ele pregou o evangelho pela primeira vez em Filipos. Timóteo participou da plantação da igreja. Timóteo esteve nessa igreja mais de uma vez depois da plantação dela. Timóteo conhecia as pessoas pelo nome, conhecia as casas. Timóteo, ele tinha ponte de relacionamento com as pessoas, ele tinha intimidade, ele tinha um interesse maior do que todos, porque ele amava aquelas pessoas. Não era só assim, Timóteo, vai ali naquela igreja na Cesareia e fala com aquele povo, procura tal pessoa, lá você vai inchar essa tal pessoa, vai ficar na casa da pessoa. Não, Timóteo, vai lá para Filipos e fala com eles. Você não precisava de dar instrução nenhuma, porque ele sabia quem eles eram. Ou seja, existem relacionamentos íntimos e próximos na minha vida, na sua vida, que podem ser alcançados de forma mais íntima, que tem um amor diferente uns pelos outros. Tem pessoas que só você pode amar do jeito que você pode amar. Tem pessoas que só você pode pregar o evangelho, sabe, da forma íntima, com uma conexão real, sabe, tem gente que na hora que eu vou aconselhar, por exemplo, que a gente vai conversar, dependendo da intimidade, é completamente diferente. Tem gente que estava falando assim, pelo amor de Deus, você já sabe, né, pelo amor, para de ser vacilão, tal, não, já falei isso com você 10 vezes, eu vou te matar, e tal. Tem outros que você já vai naquele, né, aquele pastor, não, acho que o irmão precisa de orar mais. E vamos olhar aqui na palavra, o que a palavra fala. Então, assim, é diferente. Porque existe uma ponte de relacionamento construída. Não tem ninguém que se interessa mais por essas pessoas, porque ele está próximo, porque ele conhece. Com quem que você tem isso? E ele também é um homem que cuida dos interesses dos outros. Ele fala que muitos se interessam por suas próprias coisas, mas Timóteo se interessa pela causa de Cristo. Olha que interessante isso. O centro da vida, da atenção de Timóteo não está nele, mas na igreja. Na igreja no sentido físico não, no sentido pessoal, no sentido das pessoas. Ele não busca riqueza, nem promoção pessoal. Ele não está nem aí se ele vai ter vantagem ou não no ministério dele. Ele tem o alvo, cuidar dos interesses do Senhor na igreja. Esse é Timóteo. E ele que é essa pessoa, e nós precisamos buscar a Deus servindo os outros, cumprindo o nosso chamado. O nosso interesse, o nosso equilíbrio tem que estar nisso. Você se preocupa com o povo de Deus? Você se preocupa em conduzir as pessoas de forma gentil, conduzir a sua família para o Senhor, conduzir aqueles que estão à sua volta? Robertson escreveu que o melhor caminho para ser feliz é fazer os outros felizes.
O melhor caminho para você se sentir cheio é conhecendo a Deus, transbordar a graça de Deus no outro. Esse que é o papel da Trindade, que nós falamos que é a dança da Trindade, que é um servindo o outro. Sabe aquele assim, vai que eu vou, e tal, não, deixa que eu faço para você, e tal. Essa aqui é a minha versão péssima da Trindade. É terrível. Mas a Trindade, ela tem essa dança, ela tem esse autosserviço uns com os outros, que é exatamente um deixando a bola com o outro, é como se fosse uma partida de frescobol. A partida de frescobol é diferente de tênis. Tênis você joga para arregaçar o outro. Você joga para tirar o outro, para poder mandar a bola para longe dele, queimar, mandar a bola no peito dele, queimar e doer. Entendeu? Para ficar rindo da cara dele. Agora, frescobol, não. Frescobol é deixa que eu deixo. O cara manda a bola toda torta lá no mar, você já chega pulando, hein? Já dá aquela ajeitada e a bola chega redondinha pro outro, já dá aquela tchá, tchá. Essa é a dança da Trindade, meu querido. A gente usa para casamento também, né, Cunha? Casamento não é tênis. Mas essa é outra conversa. Mas dentro disso e dentro dessa realidade da Trindade, nós devemos servir uns aos outros. Nós somos chamados para fora, nós somos chamados para o outro, nós somos feitos para servir. E a gente começa a olhar para a vida desses caras, todos que Paulo coloca aqui, e são pessoas exatamente assim. Só existem dois tipos de pessoas. Presta atenção nisso que eu vou falar. Aqueles que vivem para si mesmo e aqueles que vivem para Cristo. Dois tipos de pessoas. A Bíblia nos mostra, Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, que é quando Deus resolve confundir a língua do povo. O que aconteceu? O povo pega o meio da cidade e começa a fazer um prédio, né, uma construção tão alta que o nome deles fosse ser exaltado. O homem é o centro, o homem está encurvado nele mesmo, como diria Lutero. Agora, no final da Bíblia, no final da história, no Apocalipse 21, 22, nós temos a cidade santa. E o que tem no centro da cidade? O pirulito da Praça 7? O próprio trono de Deus. Ou você é de Babel, ou você é da Babilônia, aquele que coloca os seus interesses no centro, aquele que quer fazer o seu nome grande. Ou você é como aquele que entende que o nome de Deus tem que ser feito grande hoje e agora, como será no porvir. Existem dois tipos de pessoas só desse jeito, e é assim que nós devemos viver, sabe por quê? Porque se nós começarmos a colocar reputação, prazeres, meus planos, minha família, meu sucesso, ou qualquer outra coisa no lugar de Cristo, eu estou criando um falso Deus. E todo o resto da minha vida vai ficar desequilibrado. É igual malhar uma perna só, né, Gabi? É igual você fazer os negócios tudo errado. Eu estava lá fazendo a ficha com o Lino essa semana. Ele falou assim, essa perna sua aqui está mais forte que a outra. O que você está arrumando? Aí eu inventei uma desculpa, né? E segui. Mas é exatamente isso. Nós precisamos ter essa base de equilíbrio. E Timóteo encontrou essa base. Nós vamos ver agora em Epafrodito que ele tem essa vida equilibrada, mas Timóteo também, Paulo fala que Timóteo foi aprovado porque ele serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do pai. Ele é um homem de caráter aprovado. Se você olhar aí na Bíblia, nos Atos 16, você vai ver que ele já tinha um bom testemunho antes dele viajar com Paulo. Ele já era um cara de caráter aprovado por todos que estavam em volta dele, antes dele vir para o ministério. E depois ele continua tendo caráter aprovado, mesmo passando por tanto perrengue. E não era só perrengue chique. Né? Porque a gente sabe que tem coisas que só milionário e missionário passa. Mas, infelizmente, muitos líderes religiosos hoje são grandes em fama, em riqueza e anões em caráter. E é isso que nós devemos fugir, porque nós precisamos urgentemente de homens íntegros, provados e que sejam modelo para o rebanho de Deus. Pessoas que têm o caráter aprovado. Essa é uma qualidade importantíssima do homem e da mulher de Deus. E Timóteo está disposto a servir. Ele serviu comigo no trabalho do evangelho. Ou seja, ele não serviu a Paulo, ele serviu com Paulo. Ele serviu a Deus, a Paulo, mas com Paulo. Ambos entendiam que ambos, mesmo que Timóteo fosse como um filho para Paulo, ambos estavam engajados no mesmo projeto, o projeto de Deus. Timóteo tinha um chamado. E nós chegamos em Epafrodito, esse companheiro de lutas.
Verso 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, pois ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Olha o tanto de qualidade que esse homem fala. Tem um teólogo que escreveu o seguinte sobre Epafrodito. O equilíbrio é importante para a vida cristã. Alguns enfatizam tanto a comunhão, que se esquecem do progresso do evangelho, ou seja, ficam fechados neles mesmos. Outros se encontram de tal modo envolvidos com a defesa da fé evangélica que não desenvolvem comunhão com outros cristãos. Epafrodito não caiu nessas armadilhas. Era como Neemias, o homem que reconstruiu os muros de Jerusalém segurando a pá em uma de suas mãos e a espada na outra. Não podemos construir como espada e nem combater como a pá. Precisamos desses dois instrumentos para realizar a obra do Senhor. E por que eu gosto, e eu quero, e eu entendo que Paulo está falando assim, olha, para nós sermos luzeiros do mundo, nós temos que ser como esse cara também, porque primeiro, ele é um irmão. Primeiro, ele tem esse elo fraternal de estar em Cristo, como nós estamos em Cristo, e nós devemos nos tratarmos uns aos outros como família. Nos importarmos uns com os outros como família. Ele era um irmão, agora ele também é um cooperador. Ou seja, ele é um trabalhador na obra de Cristo, ele é um ajudador. Assim como Timóteo. Ele é um companheiro de lutas. E é interessante que a gente tem que entender que a gente pode ser irmão, cooperador, mas a gente precisa entender que nós somos também companheiros de lutas. Que a vida cristã não é um parque de diversões ou uma colônia de férias que você vai para lá para ficar feliz e saltitante e não ter problema. Não, é um campo de guerra, meu querido. É um campo de guerra. E Epafrodito estava no meio desse campo de lutas junto com Paulo. Estava guerreando com ele em prol da fé, guerreando por ele em prol da vida dele, em prol do crescimento do reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos nos portar como lutadores, como lutadoras, como pessoas que têm a espada, a palavra de Deus na mão, para encararmos esse mundo tenebroso. E para levarmos a luz de Cristo, e ele é um mensageiro da igreja. E é engraçado que a palavra aqui é apóstolos. Mas não é apóstolo como Paulo era, apóstolo de Cristo, não. É aquele que é enviado com um recado. Nós todos fomos enviados com um recado. E somos enviados com um recado. E é interessante que a missão de Epafrodito não é apenas de levar o donativo, o dinheiro da igreja de Filipos para Paulo, mas era de servir a Paulo qualquer fosse a necessidade. Ele foi enviado para ser o representante daquela igreja para lavar os pés daquele cara, para sarar as feridas dele, para orar com ele, para estar com ele. Ele estava ali como um representante daquela igreja para ser essa oferta de bebida, para ser esse homem entregue. E ele é um auxiliar da igreja para ajudar Paulo. E essa palavra auxiliar é a mesma palavra que está lá em cima, leiturgia. Aqui, liturgia significa esse culto sagrado, ou seja, o auxílio desse cara era um culto sagrado a Deus. O crente é um sacerdote que ministra um culto ao Deus enquanto atende às necessidades dos outros. Tive a bênção de ter o tio Pedro, a Regiane e a Aninha aqui hoje de manhã, missionários muito queridos, que fazem esse culto a Deus como poucos, que atendem às necessidades do próximo, que vão, em nosso chamado, como igreja, como irmãos, é atender às necessidades dos outros e levar a palavra da vida. Tem um espacinho aqui, que a gente precisa de fazer um breve comentário, que fala aqui no verso 26, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Ele fala assim, ó, de fato ele ficou doente, quase bateu as botas, quase deitou na fro, né? O negócio ficou complicado, Deus teve misericórdia dele, e graças a Deus, não só dele, mas de mim, porque eu ia ficar extremamente triste se ele tivesse morrido.
Olha as palavras. Se alguém falasse isso hoje, talvez numa igreja, ia ser chamado de pouca fé. E esse pequeno texto, nós precisamos de olhar algumas coisas aqui, que é quase que um apêndice, mas é muito importante passarmos, que mesmo fazendo a obra de Deus, ele ficou doente. Ou seja, fazendo a obra de Deus, o crente não são poupados de enfrentar as mesmas dores, as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades de qualquer outra pessoa. Deus pode nos livrar, Deus pode fazer, Deus é soberano. Agora, o erro que nós não podemos cair é, primeiro, que crente não fica doente. Segundo, que não existe mais cura divina, porque fala que Deus teve misericórdia dele e o curou. E terceiro, que toda doença vem do diabo. Paulo não fala isso aqui. Eu não estou falando que algumas não vêm, que o inimigo não vem, não estou falando isso. Mas falar que todas essas são interpretações bíblicas talvez erradas, né? Porque a gente vai vendo aqui que Paulo olha e fala assim, cara, esse cara quase bateu as botas. E eu ia ficar muito triste se ele tivesse ficado, mas aí ele teve fé, clamou sangue e foi curado. Não, não foi isso que ele fala. O que ele fala é que esse homem foi curado por uma intervenção divina. Fala, Deus teve misericórdia dele. E uma outra coisa que é interessante é que aqui no 26 fala que ele tem saudade de todos vocês, está angustiado. Esse termo angustiado ele é usado em mais 2 lugares do Novo Testamento, que não são lugares mais ou menos. O primeiro lugar deles é a angústia de Cristo no Getsêmani. Sabe quando ele chorou sangue, sabendo que a cruz estava chegando? É o mesmo termo que Paulo coloca aqui da angústia desse homem. Por que ele devia estar angustiado? Porque a distância, gente, de Filipos para Roma era de mais ou menos 1.080 quilômetros. Esse cara demorava algum tempo para chegar lá, depois ele fica lá um tempo. Esse cara pode ter ficado enfermo cerca de 3 meses. Não foi só uma gripezinha. Esse cara pode ter ficado um tempão de cama. E sabe de onde pode vir essa angústia dele? Da igreja que enviou ele. E do amor que ele tem por fazer a obra de Deus, de não ter feito aquilo que ele foi enviado. Porque ele ficou de cama. E do pessoal falar assim, poxa, eu te mandei para lá, e olha como é que você ficou. Você não cumpriu o seu propósito, ele estava angustiado de não poder servir a igreja com toda a sua saúde, com tudo aquilo que ele tinha, ele estava angustiado. E nós aprendemos que nós podemos ficar angustiados, mas nós devemos continuar confiando no Senhor. Nós podemos ter essa angústia mental e espiritual, essa angústia que segue com um choque grande. Mas nós precisamos continuar crendo, porque Deus teve misericórdia dele. Sabe o que está falando aqui? Que Deus cura por intermédio dos meios. Nós temos vários médicos aqui, né, aqui e ali. Deus cura apesar dos meios e sem meios. Deus cura. Deus continua curando hoje, Deus continua fazendo milagres hoje, mas de acordo com a boa vontade dele. Então nós não devemos orar por cura, não, nós devemos orar sempre por cura. Nós devemos clamar a Deus pelo favor dele, sobre a vida dos enfermos, sobre tudo. Mas nós devemos entender que a vontade dele é perfeita, boa, perfeita e agradável. E ele termina de falar de Epafrodito, falando assim, olha, por isso, verso 28, logo o enviarei para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. O mundo, ele honra pessoas belas, inteligentes, com Instagram, com mais de 100 mil pessoas, ricos, poderosos. Agora, quem deve ser honrado pela igreja? Quem deve ser honrado pela igreja são pessoas como Epafrodito, que foi chamado de irmão, cooperador, companheiro de luta, mensageiro, auxiliar. São pessoas que Paulo fala que arriscam a própria vida, entregam a sua própria vida por amor a Cristo e para cuidar de outros, indo aonde nós não podemos ir nós mesmos. Nós vamos falar aqui no final do culto que no Dia Internacional da Mulher, na segunda-feira, nós estamos apoiando o Impacto Jocum, através do tio Pedro, a fazer o Dia Internacional da Mulher dentro dos prostíbulos da Guaicuru. São 32 prostíbulos, esses caras tiram cerca de 30 mil reais por local.
É uma escravidão que essas mulheres vivem. Cada mede a sua temperatura lá dentro, lá fora, e lá dentro não tem nem janela. Não sei se já teve o privilégio de ir lá falar do Senhor. E dessa vez nós estamos impedidos de estarmos tão próximos, mas ele e a equipe dele, eles vão entrar lá dentro e entregar o nosso presente. Levar essa dádiva. William Barclay escreveu isso sobre algumas pessoas da igreja primitiva. Na igreja primitiva, existia uma associação de homens e mulheres, chamados parabolani, os jogadores. Tinham como propósito e objetivo visitar aos prisioneiros e enfermos, particularmente aos que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa. É como se você, sem nenhuma ornamentação hoje, sem nada, entrasse para orar por cada uma das pessoas que estão internadas com corona. Mais ou menos isso. Pior, né? Porque aqui o medicamento que a gente tem hoje é melhor do que o daquela época. Em 252 d.C., explodiu uma peste em Cartago. Os pagãos lançavam os corpos de seus mortos nas ruas e fugiam aterrorizados. O bispo Cipriano reuniu seus fiéis em uma assembleia e lhes encorajou a enterrar aos mortos e cuidar dos enfermos na cidade assolada pela praga. Agindo dessa maneira, arriscaram a própria vida. Eles salvaram a cidade da destruição e da desolação. A igreja sempre necessita dos parabolani, os que entregam sua vida para o serviço de Cristo e dos outros. Enquanto nós estávamos em casa, tínhamos várias pessoas da área de saúde trabalhando, fazendo isso tudo, são essas pessoas também. Eu vi o tio Pedro, igual um ET, indo na Guaicurus visitar aquelas mulheres, nós vimos a equipe deles, todos os dias, levando comida, levando amor, levando o Senhor. Eles não pararam. A palavra que eles receberam de Deus foi, não parem. Eles são os parabolani de hoje. E essas pessoas merecem a nossa honra. Essas pessoas merecem ser honradas, merecem ser cuidadas pela igreja, porque elas vão aonde nós não conseguimos ir. E nós temos esse chamado para sermos luzeiro no mundo. Esses homens são exemplos de pessoas que são assim. Mas se você voltar aqui no verso 14, 15 e 16, para a gente fechar essa brincadeira, essa história. Primeiro ele fala, façam tudo sem queixas e nem discussões. Gente, a salvação ela é demonstrada por relacionamentos transformados. Se nós tivermos a motivação errada, nós podemos estar até trabalhando, mas se não tivermos essa sintonia uns com os outros, com partidarismo, com discordância, a igreja fica dividida e a igreja perde muito em poder, perde muito no seu testemunho no meio da sociedade. Os dois pecados que são mencionados aqui, que é queixas e discussões, ou contendas e murmúrias, né? São enumerados em Êxodo, em Números, como os pecados que atrapalharam o povo judeu a atravessar o deserto. São pecados que mostram queixa ou contenda, aqui no original da palavra grega, que quer dizer que é uma atitude interna, uma atitude da mente ou do coração, um descontentamento com Deus interno. E a murmuração é algo externo, aquilo que é manifestado, o que nós manifestamos proveniente desse coração insatisfeito com Deus. O Lightfoot, que é outro comentarista, diz que murmuração é um pecado moral. E contenda, que seria queixa, né? É um pecado de rebelião intelectual contra Deus. Como que a igreja deveria demonstrar sua salvação através dos seus relacionamentos? Com unidade. Sabe, estando satisfeitos com aquilo que Deus nos deu hoje. Porque essa insatisfação, mas esse apartamento, mais esse carro, mais esse aquilo, mas, gente, o melhor lugar para você fazer isso é colocar diante de Deus. Deus, estou de saco cheio do meu carro, tá entendendo? Esse negócio só quebra, eu estou financiando o mecânico aqui do lado da minha casa, porque tem cheque meu lá até 2023, né? O mesmo valor que eu poderia estar pagando da parcela do carro, eu pago para consertar essa porcaria, e eu queria que o Senhor me ajudasse a intervir, me dar sabedoria e graça nessa história. Pronto. Entendeu? Você coloca isso diante do Senhor.
Ó, esse meu marido aqui não está ajudando, essa minha mulher, meu filho, nananã. Senhor, o que eu faço para caminhar nessa história? Como é que eu faço? Sabe por quê? Porque essas atitudes são completamente o oposto do que ele nos ensina aqui, ó, que é a atitude de Cristo, que se humilhou mesmo sendo Deus. E a raiz dessas atitudes é o orgulho e o egoísmo. E nós somos chamados ao amor sacrificial, a essa dança da Trindade, que nós chamamos de pericorese, né? Vocês vão ver isso aí no curso de membro, ou alguma vez que a gente for falar aqui sobre Trindade. E ele entra no verso 15, que é o nosso verso, aqui está como estrelas, mas também pode ser traduzido aqui como luzeiro. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo ou como luzeiros no mundo. É interessante que a primeira coisa que ele fala assim, olha, isso tudo, se você não tiver gueixa de discussão, se você entender que você tem que desenvolver a sua salvação, aí depois ele vai dar esses exemplos que eu já dei antes, para você entender, para eu entender, aí nós podemos vir a nos tornarmos puros e irrepreensíveis. E o que ele quer dizer com isso? Primeiro, puro não quer dizer apenas uma pureza só sua que ninguém vê, mas é uma pureza vista por todos. É uma pureza, é um refletir, é o caráter de Cristo em nós, como Timóteo, o homem de caráter aprovado. Esse puro fala a respeito exatamente de um caráter que as pessoas não podem apontar um dedo acusador sobre a nossa vida. Esse é o nosso chamado. Puros e irrepreensíveis ou sinceros. É interessante que esses dois pecados aqui, ó, corrompida e depravada, é a mesma coisa que estava na Bíblia na Bíblia grega que Jesus usava, que Paulo usava, que aquele povo todo usava, que era a Bíblia com as coisas do Antigo Testamento, que está no Cântico de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 32. Quando ele fala que os filhos de Israel são uma geração corrompida e depravada. E ele está falando que nós vamos estar no meio dessa turma aí, ó, e que os cristãos devem ser moralmente inculpáveis num mundo como esses. E os crentes têm que se tornar irrepreensíveis ou sinceros. E o que é sincero? É sem mescla, não adulterado. Essa palavra era usada para o vinho ou para leite puros, sem mistura de água. Ouro puro, bronze puro, qualquer metal sem impureza, barro puro, utilizado na confecção dos vasos, caros vasos, que sem cera que cobria a trinca dos vasos para enganar os compradores. O que ele está falando de sermos sinceros aqui, não é você falar tudo o que você acha. Mas o sentido aqui é de nós não sermos essas pessoas que usam máscaras para viver a vida. Que nós somos quem nós somos, nós refletimos quem nós somos e quem Deus fez que nós somos. Nós não somos um bando de gente que vai ficando um igual ao outro, não. Nós vamos ficando igual a Cristo de acordo com aquilo que Ele nos fez. Nós somos um povo alegre. Agora, sabe como que eles descobriam que esses vasos eram adulterados? Eles colocavam ele no sol e a cera derretia e via a trinca. Quando a luz de Cristo vem, ela expõe as imperfeições. E o que ele está falando é que nós precisamos de ser esses vasos sem cera. Nós não precisamos de não mostrar as nossas trincas, de não mostrar as nossas coisas, mas nós precisamos de expressar o caráter de Deus, precisamos de ser essas pessoas que são a imagem e semelhança do Senhor, vão se tornando a imagem e semelhança do Senhor. Sabe onde que Jesus usou essa palavra? Ele usa essa palavra quando ele fala que nós temos que ser inocentes como a pomba. E Paulo usa essa palavra em Romanos 16, 19, como que nós devemos ser sem malícia ou símplices para o mal. Está vendo? Essa maldade, isso não quer dizer que você não tem uma astutez, que você é bobo. Mas você tem que ser sincero, simples. Essa simplicidade. Ou seja, devemos viver assim, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como Daniel viveu na Babilônia. Cheia de deuses pagãos, numa cultura pagã, sem mistura, sem se contaminar.
E ele fala uma coisa muito interessante, no meio de uma geração. O que nós devemos evitar como igreja? É que a igreja não pode ser uma estufa espiritual. A igreja não pode ser uma redoma de vidro que esconde a gente, que não nos deixa viver e entender e estar no meio da geração. Nós somos criados para estarmos no meio da geração. Eu tenho que criar os meus filhos para que eles possam andar no meio dessa geração de forma irrepreensível, puro, como luzeiro no mundo. Eles precisam de ter esse antídoto. Eles precisam de conhecer o Senhor e nós precisamos disso. O que Jesus está falando sobre ser luzeiro no mundo, ou seja, no meio, o que Paulo está falando, é o que Jesus falou no Sermão do Monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão em casa. A igreja ela tem que estar visível, os cristãos têm que ter visibilidade, eles têm que fazer o Cristo visível, eles têm que estar no meio do povo, eles têm que estar no meio da sociedade, eles têm que conviver, eles têm que saber falar a língua da Babilônia. E assim ilumina todos que estão na casa, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Assim brilhe a luz de vocês. Assim sejam luzeiros no mundo. E essa palavra, luzeiros, no grego, fósteres, ela é usada nessa tradução que eu falei para vocês, que é a tradução da Septuaginta, que é essa Bíblia dos judeus, né, do Antigo Testamento, que o pessoal usava naquela época, que está em grego koiné, que é um grego um pouco mais simples. Ela é usada justamente para poder falar na criação ali em Gênesis 1, 14 a 19, quando Deus cria o sol, a lua e as estrelas, eles usam exatamente essa palavra, esses lumiares. Ela é usada para estrelas, mas ela aqui ela pode ser falada como uma lanterna, como um farol, como algo que produz uma luz, como algo que traz iluminação. E esses luminares, essa luz, ela não brilha para si, como nós vimos aqui em Mateus. Ela brilha a fim de promover luz para o mundo, assim como o sol foi colocado por Deus no céu. Assim como a lua e as estrelas estão no céu, eles foram colocados para que houvesse luz, haja luz. E a igreja é o haja luz de Deus para essa geração. Nós somos chamados para mostrar o Senhor. A igreja tem sido chamada de clube que existe para benefício dos que são sócios, mas nós temos que viver para aqueles que são de dentro e principalmente para os que são de fora. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz no lugar escuro. E por isso que nós temos esse chamado de Deus. Se você virar a sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 11, é o único lugar que aparece exatamente essa palavra, fósteres, no Novo Testamento, além aqui. Sabe o que ele fala? Sabe o que João está querendo falar aqui? Vamos ler a partir do 10. Ele me levou, Apocalipse 21, 10, no Espírito, a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Essa palavra, brilho, luzeiro. E o seu luzeiro, a glória de Deus refletida pela cidade santa de Deus. O brilho de Deus que vem quando a cidade dele vem. A glória de Deus sendo mostrada como uma joia. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o nosso chamado. Isso é ser luzeiro no mundo. É refletir a beleza do Deus que vem. Lembra que nós falamos da salvação, do já e do ainda não? Hoje nós temos que mostrar para essas pessoas aquilo que vai acontecer. Que a cidade santa vai descer com a glória de Deus brilhando. E eles precisam de ver esse brilho em nós. Nós somos luzeiros no mundo. Eles precisam ver e nós precisamos de servir essas pessoas, de amar essas pessoas. E ele termina aqui, né, na minha exposição, retendo firmemente, verso 16 de
Filipenses 2. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Nós falamos aqui que essa palavra aparece na descrição do dia de Cristo. Essa carta foi escrita antes de João escrever o Apocalipse, mas o Espírito é o mesmo. E o que ele está falando de não ter corrido nem se esforçado inutilmente, primeiro, é que a palavra da vida ela não foi feita para ser retida, mas para ser pregada, para ser compartilhada. E nós não vamos correr inutilmente quando nós pudermos apresentar para o Senhor as nossas boas obras, as pessoas que nós discipulamos, as pessoas que cresceram à nossa volta, as pessoas que conheceram o Cristo vivo à nossa volta. Ele está falando assim, olha, se vocês forem luzeiros do mundo, eu não vou ter corrido a minha corrida inutilmente. No dia de Cristo eu vou apresentar vocês como minhas boas obras. Sabe por quê, querido? Que nós, como crentes, nós não vamos ser julgados pela salvação, mas nós vamos ser julgados pelas nossas boas obras. E o que você tem, o que eu tenho para apresentar para o Senhor? Será que no dia de Cristo nós vamos chegar de mãos a bananas? Ou com fruto de justiça? Essa é a pergunta que fica para mim e para você. Porque o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrelas numa noite de trevas e leve ao mundo a palavra da vida. E como faremos isso? Investindo em pessoas, sendo como Paulo, prontos para morrer pela causa do Evangelho, prontos para dar na nossa vida como oferta de bebida em favor dos outros. Como Timóteo, cuidando dos interesses dos outros, cuidando dos interesses de Cristo, colocando a reputação de Cristo acima da nossa, com caráter aprovado e dispostos a servir. Como Epafrodito, equilibrado, um irmão, um cooperador, um companheiro de lutas, um mensageiro, como Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Senhor, nessa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, sabendo, Deus, que nós precisamos do Senhor. O chamado para ser luzeiros no mundo é um chamado que deve estremecer as nossas pernas. Imitarmos esses homens é algo que é inalcançável pelas nossas forças. Mas graças a Deus que o Senhor nos ensina, nós devemos exercer a nossa salvação com temor e temor, que é o Senhor que faz em nós tanto querer quanto realizar, Senhor. É em cima dessa palavra que nós temos a certeza que é pela Tua força e não pela nossa força, Senhor. Que é pelo Teu querer e não pelo nosso querer, Senhor. Que é o Senhor que direciona os nossos amores e nossos prazeres e nos direciona para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, Senhor. Pai, abençoe a cada um que está aqui nessa noite para que seja luzeiro no mundo. Para que entenda, Pai, que a humildade de Cristo deve permear o nosso coração, para que não sejamos orgulhosos, para que não sejamos egoístas, para que não haja dissensão, para que não haja murmuração, mas que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual brilhamos como luzeiros no mundo, Senhor. Faz essa obra em nós, Pai. Faz essa obra nas igrejas aqui ao nosso redor. Faz essa obra na Tua igreja, Pai, e usa-nos, Pai. Usa-nos, Pai, para essa geração, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém.